Bom, pessoal, dando sequência à hemorragia da primeira metade do embaraço, no primeiro trimestre, perdão. Vamos lá, hein? Hemorragia no primeiro trimestre. Aí sim. Aqui nós vamos falar do embaraço ectópico, que é a implantação do óvulo fecundado fora da cavidade endometrial. Pode ser complicado ou não complicado. O que vai falar se é complicado ou não? Principalmente isso aqui, se teve rotura ou não. Porque o principal local de implantação desse óvulo fecundado é na tuba uterina e ali não tem condições nenhuma de ocorrer uma gestação. Essa tuba uterina pode se romper. Entre os locais que pode ocorrer essa implantação, a região tubárica é a mais comum e da região tubárica, a região ampolar é a região mais comum que ocorre essa implantação. Dos fatores de risco do embaraço ectópico, o principal é o embaraço ectópico prévio. Ok, pessoal? O embaraço tubárico, no geral, a mulher não suspeita que ela está tendo essa gestação tubárica, claro, acredita que tem uma gestação normal ou que está tendo, né, um aborto. Vai ter um retraso menstrual normal e de repente vem aí uma hemorragia leve ou manchado vaginal. E quando se começa a buscar a possível causa desse sangramento, descobre que esse útero pode estar vazio. Aí a gente começa a levantar a suspeita de um embaraço ectópico. Dentro da clínica, dor, sangrados, né, sintomas, gastrointestinais, vômitos, pode ter um mareio, pode ter uma hemorragia anormal e pode ter presença de hipersensibilidade abdominal e pélvica. A rotura tubárica, ela quase sempre ocorre espontaneamente, mas ela pode ocorrer também depois do coito ou diante de uma exploração bimanual. Essa tuba uterina pode se romper e uma das grandes preocupações é isso aqui, é desenvolver uma hipovolemia. Para o diagnóstico do embaraço, nós vamos ter o beta-HCG, a progesterona sérica é um baita de um tiratema, a gente vai ver no final dessa aula um protocolo gigante aí. Se eu tenho uma concentração de progesterona maior a 25 nanogramas por ml, se exclui a possibilidade de um embaraço ectópico. Importantíssimo isso aí. E se eu estou com uma progesterona menor do que 5, sugere um embaraço intrauterino com feto morto ou um embaraço ectópico. Então, uma progesterona abaixo de 5, vamos acender a lanterninha aí nesse sentido de embaraço ectópico. E um hemograma, né, com uma leucocitose marcada aí. Dentro do diagnóstico, então, a ecografia transvaginal é a de escolha. A ecografia transabdominal não se vê muita coisa, então é a ecografia transvaginal. Nós temos esse culducentese, que quando você não tem a ecografia pode ser realizado. Essa técnica, depois quem quiser fazer, né, dá uma olhadinha como funciona essa culducentese. E o positivo da culducentese para o embaraço ectópico é o sinal de escarapela. Vou apagar isso aqui. Agora, uma relação entre o beta-HCG e a ecografia. Se tem um beta-HCG acima de 6.000 com um saco intrauterino, é um embaraço normal. Se você tem um beta-HCG acima de 6.000 com o útero vazio, é provável que seja um embaraço ectópico. Se eu tenho um beta-HCG menos de 6.000 com um saco intrauterino, pode ser uma ameaça de aborto, um aborto provável. Vamos solicitar a progesterona para o tirateima.
Se eu tenho menos de 6.000 e o útero está vazio, pode ser um ectópico, né, um ectópico improvável. Vamos repetir o beta-HCG em 7 dias. Aqui fala o seguinte, que o beta-HCG, né, em gestações normais, o beta-HCG se incrementa em 67% a cada 48 horas. Ok? Esse protocolo aqui da página 94, vou deixar de dever de casa para todo mundo dar uma passada aí. O tratamento. Bom, em muitos casos, o diagnóstico oportuno pode levar a cabo um tratamento cirúrgico ou médico definitivo. Isso vai depender de algumas situações. Aquelas mulheres D negativa, RH negativo, de um embaraço ectópico e que não tem sido sensibilizado, ou seja, teste de Cumbis negativo, deve receber imunoglobulina D. O tratamento cirúrgico, preferido no embaraço ectópico, no caso a laparoscopia, é mais interessante, menos agressivo. A cirurgia tubárica se considera conservadora quando se acompanha de resgate tubárico. Bom, o que a gente precisa saber aqui de qual a cirurgia, se é uma salpingostomia ou uma salpingotomia, qual que seria, né, ou compressão da fímbria para extrair o embaraço. A gente vai ver aí algumas opções. Mas a salpingostomia é uma técnica que se utiliza para extrair o embaraço pequeno, quando mede menos de 2 centímetros de longitude, e quando se localiza no terço distal da trompa de Falópio. A salpingectomia é a ressecção tubárica, se utiliza em embaraços ectópicos rotos ou também íntegros. Né? E tem uma técnica aí que é a ressecção cornual, né? Que é tipo uma cunha, mas não vem ao caso. Aqui seria mais importante. Né? A salpingectomia é a de escolha. A salpingostomia somente quando a mulher quer conservar a fertilidade aí. E profilaxia com cefazolina. Um protocolo de manejo médico não cirúrgico de um embaraço ectópico não complicado em uma mulher hemodinamicamente estável. Então, manejo expectante. Então, é aquele embaraço não complicado, tem um sangrado leve, uma dor mínima, o beta-HCG está abaixo de 5.000, o diâmetro da massa não é maior do que 35 milímetros, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vai avaliar a ecografia e beta-HCG a cada 48 horas até obter uma normalidade. O tratamento farmacológico com metotrexate, não use o metotrexate em casos de imunodeficiência, úlcera péptica e patologias hepáticas. Então, nesse caso, o tratamento é observação e metotrexate. Aqui, super interessante, é aquela mulher que chega com história de retraso menstrual, dor abdominal inferior, genitorragia e um beta-HCG positivo. Opa, pode ser um embaraço ectópico também. Né? Primeiro trimestre, vamos solicitar um beta-HCG quantitativo. Se o beta-HCG está negativo, descarta o embaraço ectópico. Se o beta-HCG é positivo e eu não tenho ecografia, eu vou fazer a culdocentese. A culdocentese deu positivo, vamos mandar para a cirurgia, laparotomia ou laparoscopia. A culdocentese deu negativo, né, transferir para um centro que tenha, no caso, a ecografia, que quando o HCG dá positivo, o ideal é a ecografia transvaginal. E o resultado dela é um saco gestacional intrauterino, tá lá, tá sendo gestado, tá tendo a gestação no útero, descarta o ectópico. Se a cavidade uterina está vazia e ainda eu tenho dúvida, eu vou para a cirurgia, a laparotomia, né, a laparoscopia ou a laparotomia diagnóstica. Se eu estou diante de um embaraço ectópico e é um paciente estável, assintomático, com beta-HCG acima de 1.000, não complicado, um tratamento expectante, clínico, com metotrexate, um controle de beta-HCG e ecografia.
Se ele tem sintomas, sinais de hipovolemia, é um paciente complicado, vamos para a cirurgia. Beleza, pessoal? Bom, o que é o trofoblasto persistente? É quando não se extrai o trofoblasto completo e aí mantém esse embaraço ectópico. Por isso, devido a essa preocupação de desenvolver esse trofoblasto persistente, faz uma profilaxia de 1 miligrama de metotrexato pós-operatório. Existe o embaraço abdominal, dores abdominais, náuseas, vômitos, hemorragias, movimentos fetais reduzidos ou ausentes, ou seja, está gerando um embaraço no abdômen. O laboratório, alguns achados que sugerem o diagnóstico são o incremento da fetoproteína. Quando eu falo abdômen, eu não estou falando dentro do estômago, do intestino, não, tá bom, gente? Veio na minha cabeça alguém pensando uma porcaria dessa. A região abdominal, fora do útero. Bom, a ecografia ela não vai me oferecer um diagnóstico certeiro. O que vai me falar na gestação ectópica abdominal? A ressonância magnética. Bom, o feto viável. Samara! Feto viável. Meu telefone tocando, gente. E eu não posso perder essa gravação que já está no final. Bom, o tratamento do feto viável, alguns autores recomendam esperar que o feto seja viável, né? E se o embaraço se diagnostica depois de 24 semanas e tal, mas o ideal, gente, é que faça, né, interrompa, o indicado é interromper, né, o embaraço no momento do diagnóstico. Falei que estava no final, beleza então, um abraço a todos, deixa eu atender meu telefone aqui, é importante essa ligação. Valeu pessoal, a gente volta.